Cláudio, como surgiu a ideia do livro e qual é a base principal desse livro? Bom, esse livro... Bom, eu sou um escritor já, tenho outros livros, como a comunidade já sabe, né, livros de proteção. E eu dou meus treinamentos de curto-circuito, seletividade, arco e flecha, harmônicos, transitórios eletromagnéticos, partida de motores, enfim, aterramento e outros. E conforme a minha intenção sempre de dar os treinamentos é ir criando um material didático a ponto de chegar na melhor sequência didática com o melhor conteúdo. Então, a gente começou a dar os treinamentos de energia incidente e esses treinamentos estão na 27ª edição. Então, já chegou num ponto que dá para escrever alguma coisa, Claro. né? Mas eu comecei a escrever, só para você ter uma ideia, o livro de proteção nosso está o treinamento está na 140ª edição, ou seja, treinei mais de 2.500 engenheiros na área de proteção. Então, esse livro do Energia Incidente, ele começou a ser escrito em 2017, né? E aí depois eu já dava treinamentos de arco e flecha há muito tempo. A Ingepor foi a empresa pioneira no Brasil para realizar esse tipo de estudo, né? E a Ingepor tem na carteira mais de 7.000 estudos. Então, é um número que muitos poucos concorrentes nossos possuem, né? Daí o nosso expertise no assunto. Então, começamos a escrever o livro em 2017 e 2022, Felipe? 2023. Mas antes de 2023, a gente já tinha escrito bastante e a gente já estava fazendo parte da norma. Nós três. Porque quando a gente criou a norma... Quem é o terceiro, só para a gente... É o Márcio Botaro, do I3E da USP. Que esteve com a gente falando, eles trabalham muito com pesquisa, né? Isso, pesquisa, Perfeito. Principalmente na parte de arco e certificação de vestimenta, né? Perfeito. Né? Então, ele é especialista nisso. Então, a gente, quando começou a norma, foi 21, né? 2021. 2021. O Elbert me convidou para fazer parte lá O Elbert era o chair da norma nessa época. Ele me convidou para fazer parte, a gente começou a participar. Aí eu falei, Elbert, para a gente conseguir bastante quórum e a aderência à sociedade técnica, é importante que tenhamos um cara de cada segmento. Então, eu falei, precisamos chamar alguém da academia, alguém de concessionária, da indústria tem a gente, da parte de serviços, fabricantes, ou seja, todos que estão envolvidos no problema da segurança devido à energia incidente. E aí, assim foi. Aí foi quando a gente sugeriu chamar o Márcio, né? O Márcio aceitou, fez parte lá da turma. Foi quando o Zaparoli também foi convidado, né? Da Chesf, né? Isso. Eletrobras Chesf, Então, foram sendo convidados e depois o Elbert não pôde continuar como chair devido às atividades dele na Vale. O Felipe assumiu. Aí o Felipe fazendo doutorado também estava enrolado. Aí... Passou para o Zaparoli. Passamos para o Zaparoli. O Zaparoli levou até o fim. Fez um bom trabalho aí. Então, na verdade, são mais de 3, né? Que colaboraram com o livro. Não. Posso complementar um pouquinho? Claro. Pode. Quer, claro. Pode. Nós estamos aqui numa conversa aberta. Porque na realidade foi uma mistura de coisas muito produtivas, né? Então talvez
os eventos acho que se mesclam um pouco, né? A gente começou a trabalhar na Norma, inclusive foi o Cláudio que sugeriu me convidar na época para participar do Working Group, né, da BNT. E trabalhando na Norma, o Cláudio já estava trabalhando no livro individualmente, né? E a gente acabou ficando no mesmo subgrupo, né, Cláudio? Da Norma. A gente acabou escrevendo alguns tópicos juntos. Alguns tópicos juntos. Isso. Legal. Para Norma. E no meio desse trabalho de elaboração da norma, o Cláudio me fez o convite para participar com ele também do livro e estendeu o convite também para o Márcio Bottaro, e nós nos juntamos. Então, em algum momento, ali a gente estava trabalhando na norma e trabalhando também no livro. Uma coisa é a norma, outra coisa é o livro. Sim. São coisas distintas. E aí essa linha do tempo que o Cláudio traçou foi mais da norma, né? Foi o Elbert, um amigo nosso da Vale também. Um abraço pro Elbert aí, se ele estiver nos assistindo. Ele começou como o chair da norma, posteriormente passou para mim. Ele teve uma ascensão também na carreira lá na empresa. Aí eu toquei por um tempo, né? Também, como o Cláudio comentou, fiquei um pouco apertado lá com o doutorado, aí passou para o Zaparoli. O Zaparoli conduziu o grupo da norma até o final, né? E então foi mais ou menos isso daí, né? A gente tem esses dois produtos, né, aí caminhando em paralelo por um período. Realidade, a gente partiu antes da norma. Sim, sim. Aí culminou com a norma, e agora vai culminar, sair os dois quase concomitantemente, né? Um complementa o outro? Totalmente, porque o que acontece? A norma traça as diretrizes mínimas, mas normalmente no nosso livro a abordagem vai além disso, porque lá a gente tem exemplos de cálculos, né? A gente detalha cada método um pouquinho mais, porque tem espaço para isso. Não é que a gente não colocou na norma para colocar no livro. Não, é que numa norma você não coloca muito cálculo. Você mostra o guideline, vamos falar assim, né? A diretriz básica, né? Então foi isso que aconteceu, né? E foi muito bom, porque o pessoal que significa que agora os cálculos de energia incidente porque não é só metodologia a norma fala também da gestão da energia incidente. Qual que é a diferença de um cálculo de energia incidente para a gestão da energia incidente? A gestão da energia incidente vai além do cálculo, porque quando que você tem que fazer um trabalho desse? Né? De quanto em quanto tempo? Né? Então, na norma traz tudo isso, e tudo isso também tem no livro, né? Aliás, esse módulo da gestão da energia incidente foi eu que escrevi, né? Então, porque é importante, não basta só ter uma norma que faz cálculo, mas quando que você tem que atualizar isso aí, né? Então, é um sistema que se autoalimenta para que o trabalhador fique realmente protegido. Mas tem uma coisa bacana, que quando a gente foi escrever esse livro, como eu faço parte aí do I3E, o chair da norma americana, da norma mais importante do mundo sobre cálculo de energia incidente, que é a I3E 1584, é o Dalip Morla, né? E esse cara aceitou fazer o prefácio do nosso livro. Então, é muito bacana. Ele foi no detalhe do conteúdo do livro antes de escrever. Ele pediu muitas informações minhas e escreveu um prefácio que eu fiquei surpreendido, né? De tanta coisa boa que ele falou. E só para marcar aqui, uma das coisas que ele falou: Cláudio, você não imagina a dimensão do trabalho que vocês fizeram e de quantas pessoas vocês vão proteger, né, com esse livro.
né, que vai muito além de cálculo de energia incidente. Ele é desde o projeto até a execução, até como minimizar essa energia incidente. Tem tudo isso lá no nosso livro.